É hoje, rapaziada. É hoje que nós temos a chance de não só sair da zona de rebaixamento, como literalmente de fazer história, tá? Só pra vocês terem uma noção, o Corinthians não ganha do Palmeiras desde 2021, quando o Silvinho ainda estava aqui, e claro, quando o Roger Guedes colocou o jogo embaixo do braço e fez história, né? Fez aquele golaço no final e deu a última vitória do Corinthians em derby. Então assim, feita essa introdução, digamos, dramática, é bom dizer que eles têm aí um total de 8 desfalques pra hoje, e dentre eles, Hendrick, Gomes, Aníbal, Rony, você vê aí que são jogadores importantes que claramente vão fazer falta. E com isso, a provável escalação do rival é essa daí, com Flaco e Estevão na frente. Um time muito ganhável, por sinal, tá? Pelo amor de Deus, peça por peça, o maior bicho-papão aí é no máximo o Estevão, né? Por mais que tenham dito lá que o Corinthians perde de 11-1 no mano a mano, pra mim, tá bem ganhável. Enfim, indo pro Corinthians agora, falando o que realmente interessa, Pedro Henrique voltou de fato aos treinos e com certeza vai pra esse jogo, tá recuperado, deve ser reforço pro Antônio, mas segundo o meu timão, o time que treinou neste final de semana é simplesmente com Pedro Raul e Yuri Alberto e Mosquito na frente, entendem? Não adianta o Palmeiras ter todos os desfalques do mundo, jogar só com a garotada, se o nosso time principal tem esse ataque aí, Coronado fora, Wesley fora, e não é nem como se tivesse entrado alguém na posição, não, é o Mosquito que joga pela direita, pela esquerda ele é nulo. Enfim, um time mais ganhável ainda, mas a esperança, claro, é a última que morre, então, fiel, bora pra cima, seja como Deus quiser, mas de preferência que seja uma vitória, porque esses 3 pontos já estão valendo ouro. Contra o Palmeiras, então, virou diamante. Bom, e temos aí o primeiro contratado nessa janela, goleiro Hugo Souza, também conhecido como Hugo Neneca, chega no aeroporto de Guarulhos ontem por volta das 10 horas da noite, com essa cobertura maravilhosa do meu timão, para assinar um contrato de empréstimo com o Corinthians de apenas 6 meses, tá? Mas que já foi o suficiente aí pro Flamengo tirar alguns trocados em cima. Pois é, o Corinthians vai pagar aí cerca de 200 mil euros por esse empréstimo, fora uma cláusula no contrato de 800 mil euros, caso o clube deseje contratá-lo em definitivo ao final da temporada. E detalhe, Fel, isso tudo por apenas 50% do passe. Então chega aí o nosso primeiro reforço dessa janela, chega talvez o nosso goleiro titular até o fim do ano, porque o Donelli, cara, apesar de ter aproveitado bem a chance que vem tendo, ainda é um goleiro que muita gente não sente tanta confiança. Não é igual com o Carlos Miguel, por exemplo, que passava uma segurança a ponto de nem se preocupar quando a bola ia no gol. A gente sabia que tinha um cara embaixo das traves muito competente. Enfim, fico na expectativa para saber como é que vai ser essa disputa entre os dois, mas de antemão eu tenho em mim que ele vem para ser o número 1. Tá? E aí, gostaram? É um bom nome? Será que vinga? Porque assim, se for aquele Neneca que surgiu no Flamengo, tá ótimo, excelente goleiro. Mas se for aquele que saiu do Brasil, bom, a ver, né? A ver. Bom, felizmente a passagem de Moscardo pelo Corinthians se encerrou ontem, tá, Fel? Na verdade, podemos dizer até que já acabou desde o ano passado. Moscardo já é página virada desde janeiro. Só que assim, Fel, ele não só poderia ter feito a despedida contra o Cuiabá, como ainda poderia ser um reforço nesse derby se não tivessem remarcado esse jogo de sábado para segunda, né? Por causa de um dia, a gente perde um nome importante, pelo menos para entrar no segundo tempo, quem sabe? Seria muito interessante. Enfim, vale lembrar que o valor da venda em janeiro foi de 20 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus e metas, só que pra mim, cara, o mais importante sobre o Moscardo não foi nem o valor da venda dele, e sim o que ele representa pro Corinthians, pro quanto o Corinthians perde em não usar a base, né? Só prova que vale muito mais você utilizar aquele garoto que tá subindo do sub-20, até mesmo do sub-17, do que contratar qualquer pé de rato. Ele não chega a ser um bidão da vida, que foi um craque da copinha e subiu, muito menos um Murilo, que passou da idade e tinha que jogar. Não, ele estreia num jogo em que o Corinthians já estava eliminado da Libertadores, entrando no finalzinho do segundo tempo, e dali pra frente nunca mais saiu do time. E tudo bem, não são todos que vão aproveitar a chance como ele aproveitou, mas é um recado claro para todos os treinadores que passarem por aqui, que idade, cara, não é mais motivo pro menino deixar de jogar, muito menos o momento do time. Ah, mas o Corinthians tá mal, não tem elenco, vai lançar um garoto agora, vai queimar. Pô, se fosse pensar desse jeito, desde 2020 o Corinthians não tinha revelado mais ninguém, porque não teve um momento para se lançar um garoto, no máximo 2022. Então assim, não é questão de, o momento é ruim, ou o garoto é muito novo. Não, cara, se tem futebol e tá confiante, bota em campo e vê no que dá, certo? Mas é isso, um abraço pro Moscardinho e toda a sorte do mundo pra ele no PSG, certo? Mais perto do que imaginam, o volante Charles do Mid Tailândia da Dinamarca, de acordo com o empresário André Cury, sim, o grande André Cury, do qual o Corinthians tem uma dívida de 23 milhões de reais, soltou aí no programa do Benja que a negociação com o volante está um pouquinho complicada, porque o treinador gosta muito dele, tá numa fase legal, né, foi campeão recentemente, mas que apesar de tudo isso, a probabilidade dele vir para o Corinthians é de 80%. Olha só que legal, hein, que bacana.
clube deve aceitar a compra em definitivo por mais ou menos 1,3 milhões de euros, o que dá mais ou menos 8 milhões de reais. E vamos combinar, né, fiel? O Corinthians jamais contrataria algum jogador que preste por esse valor aqui no Brasil. E tudo bem, ele já tem seus 28 anos, tem grandes chances de não ser mais revendido, né? O retorno tem que ser em campo, mas ainda assim, se comparar com o Ranieri, por exemplo, o Corinthians pagou 13 milhões, o Mateuzinho pagou 20. Então, por esse valor, faz muito sentido a diretoria tentar, ainda que ele venha para compor elenco e jogue 2 vezes no mês, tá? Lembrando que nessa temporada foram 33 jogos, revezando bem entre a titularidade e reserva, com 5 gols marcados. Mas você vê aí, né? 33 jogos na temporada toda. Antes dessa foram 28. Então, imagino que ele vai levar um tempo até se readaptar ao futebol brasileiro, a cultura, a forma de jogar e, claro, principalmente a quantidade de jogos, tá? Enfim, vamos ter calma com o amigo aí, tá? Paciência, paciência. Fiel, e o Corinthians nessa gestão tá fazendo mesmo diferente no mercado, hein? Agora já teria aberto negociações com o atacante Brian Rodrigues, do América do México, uruguaio de 24 anos com várias passagens pela seleção e que se destacou muito cedo no Peñarol em 2018, tá? E desde então vem rodando pelo futebol norte-americano, onde já passou pelo soccer da MLS e agora tá no América do México. Pois é daqueles que escolheu o dinheiro muito cedo e é aquele tipo de caso também delicado de falar, porque não são competições que você consegue avaliar bem e dizer se ele é bom ou não, né? Se destacar no México não é a mesma coisa que se destacar na Argentina. Fora que ainda tem a questão que avaliar um ponta só pelos números, né, de gols e assistências, pra mim é raso demais, porque não é uma posição que se resume a gol ou assistência. O Wesley mesmo é a prova disso. Mas assim, pra ser sincero, quando eu olhei as fotos dele assim, né, quando eu fui pesquisar, eu senti uma aura de craque gigantesca. Não sei, eu posso estar completamente lelé, mas eu juro pra vocês, a impressão que eu tenho é que ele viria pra fazer história. Enfim, na última temporada foram 42 jogos com 4 gols e 7 assistências, a melhor temporada dele na carreira até hoje, tanto é que foi convocado justamente por causa disso, e vale ressaltar também que ele chegou no México pela bagatela de 6 milhões de dólares, tá? Ou seja, não vão vender por menos do que isso, ainda mais porque tanto o Cruzeiro quanto o Bahia estão de olho no cara. Ou seja, se não tiver com dinheiro, Augusto, nem entra na briga, porque com esses dois, fora muitos outros também que já especularam num passado recente, não tá dando pra competir, né? Quem diria, mas infelizmente é a verdade. Mas e aí, fiel, é uma boa aposta, nada a ver, incógnita. Alguém aqui já viu esse cara jogar, por acaso, né? Enfim, qual que é a boa de vocês sobre o uruguaio? Porque como eu falei, eu tenho a impressão que ele é um craque, tá? Olhando a foto dele assim, eu diria que tem um perfil de craque de campeonato. Mas e vocês, o que acham? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!